Eu sou o Rodrigo César e nesse vídeo eu vou fazer um problema de mecânica dos fluidos, que foi retirado do livro do Brunetti. O problema é o 1.5 que está aí na tela. E ele fala o seguinte: uma placa quadrada de 1 metro de lado e 20 newtons de peso desliza sobre um plano inclinado de 30 graus sobre uma película de óleo. A velocidade da placa é 2 metros por segundo constante. Qual é a viscosidade dinâmica do óleo se a espessura da película é de 2 milímetros? Aqui embaixo nós temos um esquema do que está acontecendo no nosso problema. Nós temos o nosso plano inclinado com um ângulo de 30 graus com relação à horizontal. Nós temos aqui em cima a nossa placa quadrada com velocidade constante de 2 metros por segundo, rampa abaixo. E nós temos entre esses dois objetos o nosso objeto de estudo, que é a película de óleo, está aqui. Ela está, portanto, entre o nosso plano inclinado que está parado e também está entre a placa quadrada que está com velocidade de 2 metros por segundo. Então, a película de óleo será o nosso objeto de estudo. E nós vamos, em cima desse objeto, aplicar a definição de tensão de cisalhamento. Porque reparem aqui, ó, aqui está o μ, a viscosidade dinâmica que nós queremos encontrar para esse fluido. Então, para isso, nós precisamos, em primeiro lugar, achar a tensão de cisalhamento que ele está sentindo. Esse é o lado esquerdo da equação. E depois, aqui no lado direito, ó, em primeiro lugar, achar a função de velocidade desse fluido e depois derivá-la com respeito a y. Aí nós teremos o lado direito dessa equação aqui. Então, vamos fazer isso, mas com calma. Em primeiro lugar, eu vou resolver o lado direito dessa equação. Então, nós vamos achar quem é a função de velocidade do nosso fluido e depois derivá-la com respeito a y. E nós podemos reparar o seguinte: para uma espessura pequena, nós podemos considerar um perfil de velocidade linear. Ou seja, o nosso fluido ele tem uma espessura bem pequena. Então, a função de velocidade nessa região bem pequena pode ser considerada uma função linear, tá bom? Então, nós temos o seguinte, ó. A nossa velocidade, ela varia de acordo com o y, e essa função, ela é linear, ela vai ter essa cara aqui, já eu explico. Mas quem que é esse y? Está aqui do lado. O y é a distância entre o nosso plano inclinado, que está na posição y igual a zero, e a placa quadrada que desliza em cima do fluido, que tem y igual a e. Esse e aqui é de espessura, tá bom? Esse daqui é os 2 milímetros que nós temos no problema. Então, o y varia desde 0, que é o contato com o plano, até E, que é o contato com a placa que está em cima do fluido. Esse é o nosso y. A nossa velocidade varia, portanto, com relação a esse y e varia de forma linear. O seu coeficiente angular é esse daqui, gente. Esse v é a diferença de velocidade, tá bom? É a velocidade da placa que está por cima, menos a velocidade do plano inclinado, que está embaixo. Mas só que o nosso plano inclinado tem velocidade zero. Então, aqui seria só a velocidade da placa que está por cima do fluido. Esse é a distância entre o plano inclinado e a placa. E aqui o nosso y, mostrando que isso aqui é uma função linear mesmo, uma função do primeiro grau. Então, vocês podem no problema e tentar encontrar a sua função linear, vocês vão ver que tem essa cara aqui. E aí, nós vamos derivar essa função com respeito a y. E nós vamos ter essa expressão aqui, ó. V é a velocidade da placa quadrada e E é a espessura do nosso fluido. Então, essa é a derivada, gente, que nós vamos colocar lá em cima. Vou mostrar onde, ó. Acompanhe meu mouse aqui, ó. O lado direito da nossa equação, ele está prontinho.
Agora, nós vamos aqui embaixo, ó. Vamos aqui. E o que eu fiz aqui foi substituir. Olha só. Então, a tensão de cisalhamento é igual à viscosidade dinâmica que nós queremos encontrar. O sinal de menos não precisa. Nós estamos fazendo tudo em módulo aqui. Só apenas o tamanho. E aqui está a derivada da velocidade, gente. V sobre E, tá bom? E aí que nós vamos aplicar agora o lado esquerdo aqui, ó, da tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento do nosso problema é a força que está sendo aplicada ao nosso fluido, dividido pela área dele. Mas espera aí, que força é essa que está sendo aplicada sobre o nosso fluido? Essa força aqui, gente, ela é o peso da placa que está em cima do fluido. Mas não apenas o peso, é o P vezes seno, que está aqui embaixo, ó. Mas espera aí, então esse F tem tudo a ver com o peso da placa que está em cima do nosso fluido, tá bom? Então eu vou colocar essa expressão aqui. E depois nós temos esse resultado aqui, ó. Nós temos esse resultado. E aí sim está o que eu estava comentando ali em cima. Essa força é o peso da placa quadrada que está em cima do nosso fluido, mas só que é peso vezes seno, porque nós estamos num plano inclinado, tá bom? Então, P seno é a força que o nosso fluido está sentindo, tem que ser igual à área da nossa placa. Essa é a viscosidade dinâmica que nós queremos encontrar, essa é a velocidade da placa quadrada e essa é a espessura. E aí, olha só, o problema está finalizado. A nossa fórmula, a nossa relação que nós temos que aplicá-la no problema, essa daqui, ó. Essa daqui. Então, eu coloquei aqui do lado, ó. O peso da nossa placa quadrada é de 20 newtons. O nosso plano inclinado tem 30 graus com relação horizontal. A nossa placa quadrada tem tamanho, é um quadrado com lado 1 metro, né? Essa é a área, então, do nosso quadrado. A velocidade da nossa placa, 2 metros por segundo, constante. E, por último, a espessura do nosso fluido, 2 milímetros, que temos que colocar no sistema internacional. E, jogando todas essas informações aqui, ó, jogando nessa relação que nós encontramos, nós vamos encontrar a viscosidade com essa cara aqui embaixo, ó. Essa é a nossa viscosidade, que foi a pergunta que ele fez no problema, hein? Ele queria saber a viscosidade dinâmica do nosso fluido, da nossa película de óleo. Está aqui embaixo. Então, respondida a pergunta que ele fez no problema, terminamos por aqui. Espero que tenham gostado, ajudado seus estudos de alguma forma. Se isso aconteceu, dê um like aí, compartilhe também com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.